Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Vamos lá, começando o capítulo 5, versículo 1. Tem bastante coisa para falar sobre esse versículo. Então vamos lá, sem enrolação. E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse livro seria algo como a escritura de propriedade da terra. Assim como tu tem a escritura da casa, né? Quando Deus criou Adão, ele deu domínio sobre a terra. Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. Essa palavra domine, no original, ela significa autoridade para controlar ou governar. Então Deus deu a Adão essa escritura da terra. Ele entregou a terra para ele e deu o domínio sobre ela. E também para os seus descendentes. Só que quando ele pecou, ele perdeu o direito de ter o domínio. Ele se vendeu à escravidão do pecado. E não só ele, mas toda a terra foi consumida, né, pela corrupção do pecado. Toda a criação. Então, como resultado, agora o homem não tem mais domínio nem sobre si mesmo e nem sobre a terra. Então, mesmo que alguns pensem que tem domínio próprio, né, sobre si, que tem controle, estão completamente enganados. É o pecado que domina o homem. Romanos 7, 14 a 25. Pois sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Pois não entendo o que estou fazendo, pois não estou praticando o que quero fazer, mas faço exatamente aquilo que odeio. Contudo, se eu fizer exatamente o que não quero fazer, concordo com a lei, que a lei é boa. Mas agora já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim, porque sei que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne, pois a vontade está presente em mim, mas a prática do bem não. Em outras palavras, eu quero fazer a vontade de Deus, eu desejo isso, só que eu não faço, acabo fazendo o desejo da carne. Versículo 19. Pois o bem que quero, não faço, mas pratico o próprio mal que não quero. Mas se eu fizer exatamente o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, o pecado nos leva a isso, né? Nos governa. Versículo 21. Encontro, então, o princípio de que o mal está presente em mim, aquele que quer fazer o bem, pois concordo alegremente com a lei de Deus no íntimo da pessoa. Mas vejo uma lei diferente nas partes do meu corpo, travando guerra contra a lei da minha mente e fazendo de mim um prisioneiro da lei do pecado, a lei que está nas partes do meu corpo. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Aqui Paulo entende que mesmo que ele queira fazer a vontade de Deus, tem algo dentro dele que faz com que ele fique afastado disso, né? Que mantém ele afastado do que Deus quer que ele seja, do que ele faça, enfim. E isso vale para todo mundo, o pecado está em todos. E versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Então aqui ele mostra que Jesus é a resposta para salvar da morte espiritual. Portanto, por um lado, eu mesmo sirvo com a mente a lei de Deus, mas por outro lado, com a minha carne, sirvo a lei do pecado. Né? Então, uma boa analogia para tudo isso é como se o pecado fosse uma droga. Eu não faço o que quero fazer, não quero fazer isso, não quero fazer essas coisas ruins, só que eu não consigo evitar. Isso me faz fazer coisas que eu não quero. Se alguém já sabe como um viciado age, ou conviveu, já falou com um, enfim... Eles não querem fazer aquilo, eles não querem roubar, não querem, sei lá, bater nas esposas, nos filhos, enfim. Só que tem algo dentro deles que faz eles fazer aquilo, né? Diz para manter aquele vício. O vício leva a fazer aquilo. Mesmo que resistam uma hora ou outra, isso vai ser mais forte que eles. E o único que pode nos livrar disso tudo é Jesus. Só que tem meio que uma espécie de pegadinha aí. Enquanto a gente estiver nesse corpo carnal e mortal, a gente vai ter luta. Vai ter luta contra os nossos próprios vícios, nossos próprios erros. Sempre vai ser difícil. Então, mesmo que a gente seja redimido espiritualmente, ainda falta a gente ser redimido fisicamente. Então, não importa o quanto a gente quiser fazer a vontade de Deus, sempre vai ter essa natureza pecadora para nos atrapalhar nisso. Então, o que a gente precisa é do nosso corpo glorificado, sem pecado. Assim, a gente não vai mais ter o desejo de pecar, e a gente precisa então ser redimido tanto espiritualmente quanto fisicamente. Resumindo, quando Adão pecou, o homem perdeu 3 coisas. A vida espiritual, a gente se torna espiritualmente morto. A vida física, a gente se torna mortais. E o domínio sobre a terra. A terra também ficou sujeita à corrupção do pecado. Romanos 8, 20 a 21.
Contra a sua vontade, toda a criação foi sujeita à maldição de Deus, mas com grande esperança. A criação aguarda com expectativa o dia em que se juntará aos filhos de Deus numa gloriosa liberdade da morte e da decadência. Então, por causa do pecado, agora a gente tem a lei da entropia, que as coisas vão da ordem para a desordem. Tudo vai decair e morrer. Coisas quebram, roupas se desgastam, casas velhas precisam ser demolidas e assim vai. Mas a terra precisa esperar a redenção do homem. Mas a redenção não será completa até que tudo o que foi perdido pelo pecado seja restaurado. E para isso, 3 coisas precisam acontecer. Primeiro, nosso espírito precisa ser redimido. Isso acontece quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando o convidamos para ser o Senhor das nossas vidas, né, morar em nosso coração. Segundo, nossos corpos precisam ser redimidos. Isso acontece no arrebatamento, quando a gente vai ganhar os corpos glorificados, incorruptíveis e imortais. E terceiro, a terra precisa ser redimida. Isso acontece no fim da tribulação, quando Jesus finalmente voltar. A terra vai voltar ao que era antes da queda. Em Isaías, fala como a terra será quando Jesus, governar aqui novamente. Isaías 11, 6-9. Naquele dia, o lobo e o cordeiro viverão juntos. O leopardo se deitará com o cabritinho. O bezerro e o filhote de 1 ano estarão seguros com o leão. E uma criança liderará todos eles. A vaca pastará perto do urso. O filhote de leão e o bezerro se deitarão juntos. O leão comerá feno como uma vaca. Aqui já mostra como Deus não criou, os animais para matarem uns aos outros. Não havia cadeia alimentar. Todo mundo comia mato, basicamente. Versículo 8. O bebê brincará com segurança perto da toca de uma cobra. Sim, uma criança colocará a mão no ninho de cobras mortais sem causar danos. Nada causará dano ou destruição em todo o meu santo monte. Pois assim como as águas enchem o mar, então a terra ficará cheia de pessoas que conhecem o Senhor. Então aqui basicamente o arrebatamento já aconteceu, Então as primeiras 2 coisas para a redenção já teriam sido feitas. Só faltaria a terra. E tudo vai começar com essa abertura dos selos. No entanto, eu vi, não sei se é bem isso, mas que existiria um pequeno erro de tradução aqui, que por causa da pontuação. No grego original não tinha pontuações. Está escrito assim: e vi na mão direita daqueles que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Só que o certo seria: e vi na mão direita daquele que estava sentado no trono o livro escrito por dentro e por fora estava selado com 7 selos, Porque senão, como está escrito, pareceria que está escrito tanto dentro quanto fora. Só que seria escrito dentro e aí por fora tá os selos, Então não havia livros naquela época, só que pergaminhos. Basicamente, escreva num lado de uma folha e enrole. Isso é um pergaminho, A escrita vai estar dentro, só que não por fora. Por fora estariam os selos ali. Isso vai facilitar, basicamente, o entendimento de como é esse livro de 7 selos. Então, se fosse como está traduzido, a escrita também estaria por fora, o que não faz sentido. Então, o pergaminho que João viu era dividido em 7 partes, onde ele abre até um certo ponto, e logo tinha outro selo. E cada um acontece algo que a gente vai ver conforme avança, os 7 selos. E esse pergaminho seria a escritura da terra. Jesus estaria agora exercendo o papel de redentor da terra. Só que a redenção não acontece de uma vez só, mas em certo tempo, Começa quando Jesus abre o primeiro selo, lá em Apocalipse 6, e termina quando ele volta no capítulo 19. Claro, Jesus poderia simplesmente dar a ordem, estava tudo terminado? Sim, só que ele tem um propósito para essa tribulação, que essa redenção da terra leve 7 anos, para que uma última chance de todos se arrependerem e cumprir toda a promessa com os judeus. Mas vamos ler em Daniel, para entender isso. Daniel 9, 24-27. Versículo 24 primeiro. 70 semanas estão determinadas pelo seu povo e pela sua cidade santa, para acabar com a transgressão, para acabar com os pecados, para fazer a reconciliação pela iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Versículo 25. Saiba, portanto, e entenda que desde a saída do comando para restaurar e construir Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. A rua será reconstruída e o muro, mesmo em tempos difíceis. 26.
E depois das 62 semanas, o Messias será eliminado, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O fim será como uma inundação, e até o fim da guerra as desolações estão determinadas. 27. Então ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas no meio da semana ele porá fim ao sacrifício e oferta. E na asa das abominações estará aquele que desola, mesmo até a consumação que está determinada, é derramada sobre os desolados. Vamos lá. Semana em hebraico significa apenas período de 7. Literalmente, uma semana é um período de 7 anos, né? Seria nesse caso. Então, se a gente junta as semanas do versículo 25, dá 69 semanas no total. Então, seriam 69 períodos de 7 anos do tempo em que o decreto é feito para reconstruir Jerusalém até que o Messias venha. Isso dá 483 anos. De acordo com a data que Neemias, capítulo 2, versículo 1, nos dá, o decreto para reconstruir Jerusalém, o pessoal estima que foi dado em 5 de março de 444 a.C. E a morte de Jesus seria em torno de 30 de março de 33, Isso no calendário judeu dá exatos 173.880 dias entre essas duas datas, o que dá 483 anos de acordo com o calendário judeu. O calendário deles é um pouco diferente, se não me engano é 360 dias, se não me engano, sempre. Então, no exato dia em que Daniel profetizou, o Messias veio, e que ele morreria não por ele, mas por nós. Então, se tu estuda 70 semanas, tu sabe que tem um intervalo de tempo entre a semana 69 e a semana 70. A gente sabe disso por causa do que Daniel disse, mas também diz que o templo seria destruído depois das 69 semanas, mas antes da semana 70, O templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Então, vai ter um intervalo da vinda do Messias até a tribulação, que seria a semana 70. Ou seja, esses 2000 anos até agora estão sendo o intervalo. Esse intervalo é a era da igreja, entre a vinda do Messias e o início da tribulação, que é a semana 70. E uma semana é um período de 7 anos, Que seria os 7 anos de tribulação. Tá, mas e a resposta do porquê que a redenção vai levar 7 anos? Lá em Daniel 24, acabar com a transgressão, com os pecados, reconciliação da iniquidade, justiça eterna, visão, profecia para ungir o Santíssimo. Então, é um período para os judeus verem seu erro e se arrependerem e serem salvos, para todas as pessoas que não aceitaram Jesus antes, terem mais uma última chance de finalmente aceitá-lo. E a gente viu então como a Adão foi dada, digamos, a escritura da terra, que o garantia domínio sobre a criação, mas quando ele pecou, se vendeu à escravidão do pecado e que toda a criação precisaria ser redimida. Agora vamos a uma explicação bem importante para entender os próximos versículos. Para finalizar, vamos deixar nesse vídeo mesmo. A lei dava provisão para aqueles vendidos à escravidão para serem livres através de um processo chamado redenção. Levíticos 25, 47 a 49. Se um estrangeiro residente entre vocês ficar rico e alguns dos seus irmãos israelitas ficar pobre e se vender ao estrangeiro ou a um membro do clã do estrangeiro, eles reterão o direito de resgate depois de terem se vendido. Um de seus parentes poderá resgatá-los. Um tio ou um primo ou qualquer parente de sangue do seu clã poderá resgatá-los. Ou, se prosperarem, poderão redimir-se. Isso basicamente fala sobre uma dívida de uma pessoa. Se uma pessoa ficou pobre por acumular uma dívida muito grande e teve que se vender à escravidão para pagar essa dívida, algum parente de sangue pode ir lá pagar, digamos, uma fiança, pagar essa dívida e redimir a pessoa. Esse valor seria igual ao valor da dívida. Essa pessoa que pagava essa fiança era conhecido como o parente redentor. Acho que é assim, que eu ouvi isso aqui em inglês, não sei se é bem assim que se traduz, mas enfim. Isso também valia para propriedades, Levíticos 25, 24 a 25. Em toda a terra que você possui como propriedade, você deverá providenciar o resgate da terra. Se um dos seus irmãos israelitas ficar pobre e vender algumas de suas propriedades, o parente mais próximo virá resgatar o que ele vendeu. E isso é exatamente o que Jesus fez. Ele é nosso parente redentor. Ele pagou o preço pelo nosso pecado para nos redimir e redimir a terra. Quando o parente que pagava a dívida terminou de pagar todo o valor, agora essa pessoa tinha o poder dessa escritura de propriedade e transferir a propriedade
ou a pessoa de volta. Então tudo era feito com um contrato, como atualmente é feito em cartórios. Os detalhes ficavam nesse pergaminho e ele era selado. Agora o Redentor tem o poder legal de quebrar esse selo. Às vezes era vantajoso esperar para quebrar o selo, né? O mesmo Jesus está fazendo com a gente. Ele está esperando para redimir nossos corpos e a terra, porque ainda há almas sendo redimidas. Então é necessário aguardar para quebrar os selos. Efésios 1, 13 a 14. Nele também vocês confiaram, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, em quem também, tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança até o resgate da possessão adquirida, para louvor de sua glória. Então o preço já foi pago pelo sangue de Jesus, mas a quebra do selo para adquirir de volta a possessão ainda há de vir. E não falta muito, né? Lembrem de toda essa explicação para algo mais. Se o vídeo for lançado junto, show, já olhem tudo junto. Se não, reolhem isso aqui para pegar bem a ideia para os próximos versículos. Certo, pessoal? Deus abençoe e até o próximo vídeo.